A lei do vazio. Por que você não pode ser vulnerável? Lei 4. Você já se arrependeu de ter contado algo sobre você? Algum medo? Algum plano? Algum segredo que parecia inofensivo na hora, mas que depois voltou como uma facada pelas costas? Deixa eu te contar uma história que vai fazer você repensar cada palavra que sai da sua boca. Marcos trabalhava numa empresa há 3 anos. Ele era competente, dedicado, mas tinha um problema. Ele confiava demais nas pessoas. Um dia, durante o almoço com alguns colegas, Marcos abriu o jogo. Ele contou que estava estudando à noite para conseguir uma promoção, que tinha medo de não estar preparado o suficiente, que às vezes sentia que não merecia estar ali. Ele achou que estava sendo autêntico, vulnerável, humano. Um dos colegas, o Ricardo, ouviu tudo com um sorriso compreensivo, deu tapinhas nas costas e disse: "Relaxa, cara, você vai conseguir." Marcos saiu daquele almoço aliviado, sentindo que tinha feito amigos de verdade. 2 semanas depois, Marcos descobriu que Ricardo tinha ido direto ao chefe e plantado dúvidas sobre a capacidade dele. "Sabe, chefe, eu acho que o Marcos está meio inseguro. Ele mesmo admitiu que não se sente preparado. Será que é a pessoa certa para assumir mais responsabilidade agora? A promoção que era praticamente garantida foi para o Ricardo." E Marcos ficou ali, traído pelas próprias palavras, sem entender o que tinha acontecido. Mas eu vou te explicar exatamente o que aconteceu. Marcos violou a Lei 4 do poder. Ele disse mais do que o necessário. E pior, ele expôs seu vazio interno, suas inseguranças, e entregou de bandeja a munição para ser destruído. A Lei 4 das 48 leis do poder é brutal e direta. Nunca diga mais do que o necessário. Quanto mais você fala, mais você se expõe, mais vulnerável você fica e mais você dá poder para quem quer te destruir. E olha, eu sei o que você está pensando, mas hoje em dia, todo mundo fala sobre vulnerabilidade como se fosse uma virtude. Ser autêntico, ser verdadeiro, abrir o coração. Sim, eu sei. E é exatamente por isso que você está sendo devorado vivo por narcisistas, psicopatas e pessoas manipuladoras que fingem ser seus amigos enquanto coletam informações sobre você como se estivessem montando um dossiê. Vamos ser claros. Vulnerabilidade não é força. Vulnerabilidade é uma porta de entrada. É um convite para que pessoas mal intencionadas entrem na sua vida e usem o que você revelou contra você. E por que diabos você fala tanto? Por que você sente essa necessidade compulsiva de se abrir, de contar seus planos, seus medos, seus sonhos para pessoas que mal conhece? Porque você tem medo do vazio. Você tem medo do silêncio. Você tem pavor daquele momento em que não há nada sendo dito, quando você fica sozinho com seus pensamentos. Quando você é forçado a encarar sua própria insegurança, sem um alívio temporário de despejar tudo para fora, o vazio é desconfortável. O silêncio é pesado. Então você preenche esse espaço com palavras, com confissões, com revelações que você acha que vão te trazer conexão, validação ou alívio. Mas o que você está fazendo, na verdade, é sangrar publicamente e esperar que ninguém perceba o cheiro. E o narcisista, o psicopata, o manipulador, eles não só percebem, como ficam de olho brilhando, porque você acabou de entregar o mapa completo das suas fraquezas. Eles sabem exatamente onde apertar para te fazer implorar. Entenda uma coisa, o inimigo só pode atacar o que ele conhece. Se você fica quieto, se você guarda suas cartas, se você abraça o vazio e o silêncio, você se torna um enigma. E enigmas são poderosos porque são imprevisíveis. Mas se você abre a boca e conta tudo, você se torna previsível, controlável e descartável. A Lei 4 não é sobre ser frio ou distante. É sobre estratégia de sobrevivência. É sobre entender que, num mundo cheio de predadores emocionais, suas palavras são armas que podem ser viradas contra você. Então, da próxima vez que você sentir aquela vontade incontrolável de se abrir, de contar aquele segredo, de revelar aquele medo, pergunte-se quem se beneficia dessa informação. Porque uma coisa eu garanto, não é você. O silêncio não é vazio. O silêncio é poder e você está prestes a descobrir por quê. Agora você deve estar se perguntando, mas por que eu faço isso? Por que eu sinto essa necessidade de falar, de me abrir, de contar as coisas? A resposta é simples e ao mesmo tempo devastadora. Você é viciado em confessar. Sim,
Confessar é um vício. E como todo vício, ele te dá um alívio imediato e uma destruição em longo prazo. Deixa eu explicar como esse mecanismo funciona na sua cabeça e como ele te transforma em presa fácil para pessoas perigosas. Quando você guarda um segredo, um medo, uma insegurança, é como se você carregasse um peso. Esse peso gera tensão, ansiedade, culpa, pressão. É desconfortável. Então, o que seu cérebro faz? Ele busca alívio. E o alívio mais rápido e imediato é a confissão. Você conta para alguém, você desabafa, você coloca para fora e por alguns minutos ou algumas horas você sente uma liberação. É como arrancar um espinho. Dói no começo, mas depois tem aquele alívio gostoso. O problema é que você não arrancou um espinho. Você plantou uma bomba relógio. Porque aquela pessoa que ouviu sua confissão agora tem poder sobre você. Ela sabe o que te machuca, o que te assusta, o que te envergonha. E se essa pessoa for um narcisista, um psicopata ou simplesmente alguém competitivo e sem escrúpulos, ela vai usar essa informação no momento certo para te destruir. E você nem vai ver de onde veio o golpe, porque você mesmo entregou a faca e mostrou onde enfiar. Mas tem um detalhe ainda mais sombrio nisso tudo. Você não confia nas pessoas porque elas merecem confiança. Você confia porque você precisa acreditar que não está sozinho. Porque você tem medo do vazio existencial, do silêncio interno, da ideia de que você é o único guardião dos seus segredos. Então você distribui pedaços de si mesmo como se estivesse jogando sementes ao vento, na esperança de que alguém, em algum lugar, vai te acolher. Mas o que você esquece é que nem toda terra é fértil. Algumas terras são venenosas e alguns jardineiros são predadores. O narcisista é especialista em explorar esse seu vício em confessar. Ele não força você a falar. Ele cria o ambiente perfeito para que você se sinta seguro. Ele te ouve com atenção, faz perguntas certas, demonstra empatia, te faz sentir visto e compreendido. E você, sedento por validação, por conexão, por alguém que finalmente te entenda, abre o coração como se estivesse numa terapia gratuita. Só que não é terapia, é interrogatório. E cada palavra que sai da sua boca é catalogada, arquivada e guardada para uso futuro. Sabe aquela sensação de alívio depois de contar um segredo? Aquilo é uma ilusão. É a mesma ilusão do fumante que acha que o cigarro acalma a ansiedade, quando na verdade o cigarro é o que causa ansiedade. Você fala demais porque tem medo do vazio, do silêncio, da solidão interna. Mas o vazio não é seu inimigo. O vazio é seu escudo. Quando você aprende a habitar o silêncio, quando você para de preencher cada segundo com palavras, você se torna inacessível. E pessoas inacessíveis são respeitadas, temidas e admiradas. Pensa comigo. Quem tem mais poder? A pessoa que fala sem parar ou a pessoa que escolhe cuidadosamente o que diz? O chefe que explica cada decisão em detalhes? Ou o chefe que simplesmente decide e executa? O líder que justifica cada ação? Ou o líder que age e deixa os outros interpretarem? O silêncio cria mistério, e mistério gera respeito. Mas a tagarelice cria familiaridade, e familiaridade gera desprezo. Agora, vamos falar da sombra. Carl Jung dizia que todos nós temos uma sombra, uma parte de nós mesma que escondemos do mundo, e muitas vezes de nós mesmos, são nossos medos, nossas fraquezas, nossos desejos inconfessáveis. A sombra não é má, mas é perigosa quando não é reconhecida e integrada. E sabe como a sombra mais te trai? Pela boca. Quando você fala demais, quando você se abre sem critério, você está deixando sua sombra vazar para o mundo. E uma vez que ela está lá fora, você não tem mais controle sobre ela. Imagine que sua sombra é como uma caixa de segredos trancada. Enquanto ela está trancada, só você tem a chave. Mas toda vez que você fala demais, você abre essa caixa e deixa outras pessoas mexerem lá dentro. E algumas dessas pessoas vão pegar o que encontrarem e usar contra você. Vão pegar seus medos e te fazer sentir menor. Vão pegar suas ambições e te sabotar. Vão pegar suas inseguranças e te manipular. E você vai se perguntar, como eles sabem exatamente onde me acertar? Simples. Você contou. O vício em confessar é alimentado pela ilusão de que a verdade sempre liberta. Mas a verdade só liberta quando dita para as pessoas certas, no momento certo, com o propósito certo. Fora disso, a verdade te aprisiona, te torna refém das suas próprias palavras. E o pior, te torna refém de quem ouviu. Então,
Por que você continua falando demais? Porque você não aprendeu a lidar com o vazio. Você não aprendeu a sentar em silêncio com seus pensamentos sem entrar em pânico. Você não aprendeu que o silêncio não é abandono, é proteção. Não é frieza, é inteligência. Não é solidão, é soberania. Quando você domina o silêncio, você domina a si mesmo. E quando você domina a si mesmo, você se torna indomável. Agora, vamos ao que realmente importa. O custo, o preço brutal que você paga quando viola a Lei 4. Porque uma coisa é entender que falar demais é perigoso. Outra coisa é ver, com clareza cirúrgica, como isso te destrói, passo a passo, palavra por palavra, até que você esteja no chão, quebrado, sem entender como chegou ali. Deixa eu te mostrar os 3 custos mortais de dizer mais do que o necessário. Primeiro custo: você dá munição ao seu inimigo. Toda vez que você abre a boca e revela algo sobre você, sobre seus planos, seus medos, seus sonhos, você está entregando uma arma carregada para quem está ouvindo. E se essa pessoa for um narcisista, um psicopata ou simplesmente alguém competitivo e sem escrúpulos, ela vai guardar essa arma e usar no momento perfeito. Não imediatamente, porque isso seria óbvio demais, mas ela vai esperar, vai observar. E quando você estiver mais vulnerável, mais exposto, mais confiante de que está seguro, ela vai atirar. Lembra do Marcos, lá do começo? Ele não foi destruído na hora que contou seus medos. Ele foi destruído semanas depois, quando aquela informação foi usada estrategicamente contra ele. O Ricardo não precisou inventar nada. Ele só precisou repetir as palavras do próprio Marcos, com um tom de preocupação falsa. E pronto. A reputação foi destruída. E o pior é que Marcos não tinha como se defender, porque as palavras eram dele. Ele mesmo havia se condenado. Isso é o que a Lei 4 tenta te proteger, da autodestruição pela própria boca. Porque o inimigo mais perigoso não é o que inventa misturas sobre você. É o que usa suas próprias verdades como arma. E você, ingênuo, achou que estava apenas sendo honesto, autêntico, vulnerável. Não. Você estava sendo estrategicamente estúpido. Segundo custo, você se torna previsível quando você fala demais, quando você revela seus padrões de pensamento, suas reações emocionais, seus gatilhos. Você perde o elemento surpresa. E no mundo competitivo, seja no trabalho, nos relacionamentos ou na vida social, a previsibilidade é morte. Porque se as pessoas sabem como você vai reagir, elas podem te manipular. Se elas sabem o que te machuca, elas podem te ferir. Se elas sabem o que você quer, elas podem usar isso para te controlar. Pensa num jogo de xadrez. Se você mostra todas as suas jogadas antes de fazer, se você anuncia sua estratégia, se você revela seus planos, o que acontece? Você perde. Sempre. Porque o oponente vai se preparar, vai montar uma defesa, vai te contra, atacar antes mesmo que você execute. E é exatamente isso que acontece na vida real quando você viola a Lei 4. Você está jogando xadrez com as cartas viradas para cima, enquanto o narcisista, o manipulador, o psicopata está escondendo as dele e estudando as suas. A previsibilidade te torna controlável, e pessoas controláveis não têm poder. Elas são marionetes. E o pior é que você nem percebe que está sendo manipulado, porque você acha que está apenas sendo sincero. Mas sinceridade sem discernimento é ingenuidade. E ingenuidade, no mundo real, é punida sem piedade. Terceiro custo, e talvez o mais devastador: você entrega a certeza dos seus pontos fracos. Todo mundo tem pontos fracos. Todo mundo tem medos, inseguranças, traumas, vergonhas. Isso é humano. O problema não é ter pontos fracos. O problema é revelar exatamente onde eles estão. Porque uma vez que o inimigo sabe onde você é vulnerável, ele não precisa mais adivinhar. Ele vai direto no alvo. E cada golpe vai doer mais, porque vai acertar em cheio onde você mais teme. Sabe aquela sensação de estar numa discussão e a pessoa joga na sua cara exatamente aquilo que te machuca mais? Aquilo que você contou no momento de confiança, no momento de fraqueza, no momento de vulnerabilidade? Isso não é coincidência. É estratégia. A pessoa guardou aquela informação esperando o momento certo para te destruir. E você entregou de graça. O narcisista é mestre nisso. Ele coleta informações sobre você como se fosse um detetive. Cada confissão, cada desabafo, cada momento de abertura emocional
é arquivado na mente dele. E quando ele precisar te colocar para baixo, te desestabilizar, te fazer sentir pequeno, ele vai buscar no arquivo e usar contra você. E o pior, ele vai fazer parecer que está preocupado, que está tentando te ajudar, que está sendo honesto. Você mesmo disse que não se sente capaz. Você mesmo admitiu que tem medo de você mesmo. Falou que... E você fica ali, paralisado. Por quê? É verdade. Você disse isso, você admitiu isso. Você se expôs e agora está pagando o preço. Mas tem um custo adicional que é ainda mais sutil e perigoso. A confiança prematura. Quando você fala demais, você cria uma ilusão de intimidade. Você acha que, porque contou algo pessoal, agora existe uma conexão real, uma confiança mútua, um vínculo. Mas não existe. O que existe é uma assimetria de informação. Você se abriu, mas a outra pessoa não. Você mostrou suas cartas, mas a outra pessoa guardou as dela. E essa assimetria te coloca numa posição de fraqueza, enquanto a outra pessoa está em posição de poder. Essa é a armadilha da vulnerabilidade mal aplicada. Você confunde exposição com conexão. Você acha que, ao se mostrar frágil, você está criando laços profundos. Mas o que você está fazendo é se colocando numa posição de desvantagem estratégica. Porque enquanto você está se abrindo, o manipulador está fechando o cerco. Enquanto você está confiando, ele está calculando. Enquanto você está se entregando, ele está te consumindo. E sabe o que é mais cruel? Você só percebe o custo quando já é tarde demais. Quando a traição já aconteceu, quando a sabotagem já foi executada, quando a humilhação já foi pública, e aí você olha para trás e vê, com clareza dolorosa, cada momento em que você falou demais, confiou demais, se expôs demais, e você se pergunta, como eu fui tão idiota? Mas você não foi idiota, você só não conhecia a Lei 4. Você não sabia que o silêncio é proteção. Você não entendia que o vazio não é fraqueza, é fortaleza. Você acreditou na mentira de que vulnerabilidade é sempre bom, quando na verdade vulnerabilidade estratégica é poder, mas vulnerabilidade indiscriminada é suicídio social. Então qual é o custo real de violar a Lei 4? É a sua destruição lenta, metódica e inevitável por um inimigo que você mesmo armou. É perder oportunidades porque alguém usou suas palavras contra você. É ser manipulado porque alguém conhece seus gatilhos. É ser humilhado porque alguém sabe exatamente onde você é frágil. E tudo isso porque você não conseguiu ficar quieto, porque você precisou preencher o vazio com palavras, porque você teve medo do silêncio. Mas calma, nem tudo está perdido, porque se você chegou até aqui, se você realmente entendeu o custo brutal de violar a Lei 4, então você está pronto para a cura. E a cura é ao mesmo tempo simples e terrivelmente difícil. Você precisa abraçar o vazio. Você precisa aprender a arte do silêncio estratégico. Você precisa se tornar um mistério. E eu vou te mostrar exatamente como fazer isso. Primeiro passo: reconheça o seu vício em confessar. Toda vez que você sentir aquela vontade incontrolável de se abrir, de contar algo pessoal, de revelar um medo ou um plano, pare, respire e pergunte-se: por que eu quero falar isso agora? O que eu espero ganhar com isso? Quem realmente se beneficia dessa informação? Na maioria das vezes, você vai perceber que está falando por ansiedade, por necessidade de validação, por medo do silêncio, não por necessidade estratégica. E quando você reconhece isso, você ganha poder sobre o impulso. Você não precisa agir todo o impulso que sente. Você pode observar o impulso, reconhecer de onde ele vem e escolher não agir. Isso é maturidade emocional. Isso é autocontrole. Isso é poder real. Segundo passo: pratique o silêncio consciente. Comece pequeno. Nas conversas do dia a dia, treine-se para falar menos. Não precisa virar um eremita ou uma pessoa fria, mas escolha suas palavras com cuidado. Responda perguntas de forma direta e concisa, sem dar mais informação do que o necessário. Se alguém perguntar sobre seus planos, seja vago. Estou trabalhando em algumas coisas, estou explorando algumas possibilidades, estou focado em melhorar. Respostas que dizem algo, mas não dizem nada, porque aqui está o segredo. Você pode ser educado, simpático, até caloroso, sem revelar nada de substancial sobre você. Você pode criar conexões, sem expor suas vulnerabilidades. Você pode ser interessante, sem ser um livro aberto.
E quando você faz isso, as pessoas ficam curiosas. Elas querem saber mais. Elas te respeitam mais, porque mistério gera fascínio, enquanto excesso de informação gera desinteresse. Terceiro passo. Entenda o poder estratégico do vazio. O vazio não é ausência. O vazio é espaço. É o espaço onde as pessoas projetam suas próprias interpretações, suas próprias fantasias, seus próprios medos. Quando você fala demais, você preenche esse espaço com sua própria narrativa. E as pessoas não precisam pensar, não precisam imaginar. Mas quando você fica quieto, quando você é econômico com suas palavras, você força as pessoas a preencher o vazio sozinhas. E geralmente, elas te veem como mais competente, mais confiante, mais poderoso do que você realmente é. Isso é especialmente verdadeiro em ambientes competitivos como o trabalho. O funcionário que fala o tempo todo sobre o quanto trabalha duro raramente é promovido. Já o funcionário que trabalha em silêncio e deixa os resultados falarem por ele, esse é respeitado, porque ações falam mais alto que palavras. E silêncio, combinado com ação, é a combinação mais poderosa que existe. Quarto passo. Proteja sua sombra. Lembra quando falamos sobre a sombra de Jung? Sua sombra é sua zona de vulnerabilidade. São seus medos, suas inseguranças, seus traumas. E você precisa proteger isso como se fosse um tesouro. Não porque você deve ter vergonha dessas coisas, mas porque elas são suas. São íntimas. E intimidade não se distribui para qualquer um. Intimidade se conquista, se constrói e se merece. Então, da próxima vez que alguém tentar arrancar uma confissão de você, seja direto. Prefiro não falar sobre isso. Isso é pessoal. Não me sinto confortável compartilhando. E se a pessoa insistir, se ela te pressionar, se ela te acusar de ser fechado ou frio, você já sabe qual é o jogo. Ela quer informação para usar contra você. E você não vai cair nessa quinto passo. Use o silêncio como arma. Sim, o silêncio não é só defesa. É ataque. Quando você domina a arte de ficar quieto, você coloca a pressão no outro. Numa negociação, quem fala primeiro geralmente perde. Num conflito, quem se justifica demais parece culpado. Num relacionamento, quem se explica demais parece desesperado. Mas a pessoa que fala pouco, que escolhe as palavras com cuidado, que mantém a calma no silêncio, essa pessoa projeta autoridade, controle, poder. O narcisista, o manipulador, o psicopata, eles odeiam o silêncio, porque eles não conseguem te ler, eles não conseguem te manipular, eles não conseguem te controlar. E quando você se torna ilegível, você se torna intocável, porque o inimigo só pode atacar o que ele entende. E se ele não entende você, ele não pode te ferir. Agora, vamos ao resumo final, porque se você não lembrar de mais nada deste vídeo, lembre-se disso. A Lei 4 não é crueldade. É inteligência. Não é frieza, é proteção. Não é mentira, é discrição. Quando você fala demais, você se torna refém das suas próprias palavras. Quando você fala o necessário, você se torna livre. Você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa se explicar o tempo todo. Você não precisa preencher cada silêncio com palavras. Porque o vazio, quando você aprende a habitá-lo, não é assustador, é libertador. É o espaço onde você se encontra, onde você se fortalece, onde você se torna quem realmente é, sem a necessidade de validação externa. E olha, eu sei que isso é difícil, porque a gente foi ensinado a vida toda que ser aberto é bom, que ser vulnerável é corajoso, que ser autêntico é o caminho. E em parte, isso é verdade. Mas ninguém te ensinou a outra parte, que vulnerabilidade sem discernimento é ingenuidade. Que autenticidade sem estratégia é suicídio social. Que ser aberto com as pessoas erradas é abrir a porta para sua própria destruição. Então minha provocação final para você é essa. Qual foi o segredo que você mais se arrependeu de ter contado? Qual foi a informação que você revelou e que voltou para te assombrar? Qual foi o momento em que você violou a Lei 4 e pagou o preço? Comenta aqui embaixo. Porque quando você reconhece seus erros passados, você ganha o poder de não repeti-los. E quando você abraça o vazio, o silêncio, o mistério, você se torna alguém que não pode mais ser facilmente derrotado. A Lei 4 é clara. Nunca diga mais do que o necessário. E agora você sabe por quê. Porque cada palavra é uma arma que pode ser usada contra você. Porque o silêncio
é proteção. Porque o vazio é poder. E porque, no fim das contas, quem controla a própria língua, controla a própria vida. Então cala a boca e conquista o mundo.